Prezado irmão, prezada irmã, jovens e crianças, a você, companheiro, trabalhador e participante do Centro Espírita Serapião Ribeiro da cidade de Arincunça, estado de Goiás, inicialmente perante o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro sobre a questão do coronavírus, a gente ainda não media muito bem a gravidade do problema, pensamos que às vezes poderia continuar com as nossas atividades na nossa casa espírita, né? Até por se tratar de uma casa pequena, de uma frequência ainda pequena, não daria muito tumulto de gente, pensamos que poderia conseguindo as nossas atividades de reunião pública, usando de algumas precauções, como no caso o álcool gel, né? Luvas ou máscaras e tal e tudo. Mas acontece que a coisa está pegando, né? E foi necessário que rapidamente os nossos governos tomassem medidas duras para conter este avanço. E aí então tivemos que suspender também as nossas atividades de público. Com certeza, estamos vivendo um momento de grande aprendizado para todos nós, apesar dos transtornos, apesar do sofrimento, apesar dos abalos que pode ter na questão emocional, questão econômica, mas está sendo um grande aprendizado. Acho que depois disso a gente vai ter pegado novos hábitos, hábitos de estudo, hábitos de conduta, alguma coisa de positivo com certeza vai acontecer, né? E afastamos das nossas atividades públicas no Centro Espírita, mas não podemos afastar da doutrina espírita. Essa doutrina que também representa um antídoto para vários males que nos atingem. A doutrina espírita, funciona também como consoladora, porque nos mostra o porquê das coisas, das desigualdades sociais, dos nossos problemas. Desta maneira, podemos dizer também que a doutrina espírita funciona como um educandário, porque ela nos informa a razão da vida, né? Nos mostra os nossos objetivos e funciona também como instituição hospitalar, porque nela encontraremos a cura para a grande maioria dos males, né, das enfermidades morais que ainda temos. Por este motivo, mostro agora para você, estudante do Centro Espírita Serapião Ribeiro de Arincunça, uma proposta para continuarmos com os estudos em casa. Já temos o nosso grupo de estudos através da internet, né? Os estudos rápidos de temas espíritas, com encontros mensais. Então esse grupo que já temos através do WhatsApp vai continua normal. Só que os encontros mensais que temos nesse grupo, agora vamos suspender, porque nesses encontros a gente faz uma avaliação do estudo, né, do nosso trabalho durante o mês. E agora nós vamos fazer esta avaliação também através do WhatsApp, certo? Então, final do mês, nós vamos então fazer nosso trabalho de WhatsApp. Uma das coisas que nós estamos aprendendo com essa situação é trabalhar melhor com esses recursos que nós temos, com esses recursos de rede social. Tem centros espírita, por exemplo, que está passando as suas palestras através da internet. Outros estão tendo as suas salas virtuais, né? E passando aí, fazendo reuniões. A Federação mesmo Espírita do Estado de Goiás está fazendo isto através da sala virtual. É muito bom. Outros estão usando o YouTube através dos vídeos. Outros estão usando, como nós já usamos desse grupo, o WhatsApp, né? E tive também uma ideia de criar, para ampliar o nosso estudo, para atender
as nossas reuniões de segunda-feira e de quarta-feira. Então, essa ideia, esse projetinho que nós pensamos em criar, se der certo, né, podemos continuar com ele, depois que voltar à normalidade do funcionamento dos centros, e até mesmo porque esse projeto encaixa bem no trabalho de evangelização paralela que nós temos no centro, né, que funciona durante as reuniões de estudo para os adultos, de estudo do Evangelho. Podemos, com a mesma modalidade, dar sequência lá no centro e dar sequência também nas famílias. E este projetinho, então, esta ideia, nós a denominamos de estudo do Espiritismo em família. Por que estudo do Espiritismo em família? Porque envolve toda a família. É um projeto que ele foi elaborado tendo como base os filhos, as crianças. Todo o nosso estudo vai ser voltado em torno da criança. Então, este programa de estudo domiciliar foi montado baseado no material que encontramos na internet, né? No site do Passatempo Espírita. O site Passatempo Espírita é um site sem fins lucrativos, destinado a evangelizadores, pais e interessados na educação moral das crianças e adolescentes, que tem por objetivo principal oferecer um estudo sistematizado da doutrina espírita para principiantes, utilizando-se de diversos materiais didáticos que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. Se estamos usando este material e até tornando ele público, é porque, primeiro, ele é um material de excelente qualidade. Segundo, porque ao publicar um material pela mídia, devemos respeitar a questão dos direitos autorais, e a responsável pelo passamento espírita, a Fabiana F. de Freitas, carinhosamente nos presta esta gentileza para facilitar também o nosso trabalho. Vejamos a autorização dela na apresentação desse material. Autorizo a reprodução das imagens, das atividades, dos jogos e das dinâmicas em qualquer meio, desde que citada a fonte. Porém, não deverão ser comercializados. O material é utilizado no Centro Espírita Dr. Leocádio Correia e o Centro Espírita Dr. Bezerra, em Bauru, São Paulo. E a Fabiana diz o seguinte: caso se a pessoa tenha alguma sugestão ou alguma dúvida, deva, por favor, entrar em contato com ela, certo? Então, por isso, nós agradecemos muito a Fabiana e toda a sua equipe, porque desta forma ela está prestando um grande serviço à doutrina espírita. Portanto, Fabiana, o nosso muito obrigado. E vou colocar aqui no vídeo o site para a pessoa ter acesso ao passamento espírita, porque realmente é um trabalho muito bem elaborado, que poderá nos ajudar bastante nos nossos trabalhos de evangelização infantil, juvenil e até mesmo de adulto. É o que nós fizemos aqui com a proposta para incrementar o nosso Estudando o Espiritismo em Família, usando esse material, não só para a criança ou para os jovens, mas também para toda a família, para os adultos. Então nós elaboramos esta apostila, certo? Esta apostila aqui é do Livro dos Espíritos. Estamos trabalhando também o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta apostila do Livro dos Espíritos, tem a primeira parte do Livro dos Espíritos. Dá para estudar aí em torno de uns 2, 3 meses, não é isso? Ou até mais um pouco. Então, como que nós fizemos esse material? Primeiro, nós colocamos na primeira página aqui o estudo do Espiritismo em família, né? Algumas considerações, algumas explicações,
como proceder para realizar este estudo espírita em família, ou estudo do espiritismo em família. Então a gente vai fazer ali um tipo de uma reunião que nós faríamos lá no centro, só que vai ser em família, certo? Como seria essa reunião? Reúne então todo mundo numa sala, num local, que todos fiquem tranquilos, à vontade, pega um copo de água, põe ali, né, para receber as vibrações do ambiente, das nossas preces, para que sirva de remédio, né? E junto com esta água nós pegamos, quando estivermos estudando o livro dos Espíritos, a gente pega a apostila, né, para os adultos, que é essa aqui. Pegamos também, nós fizemos a apostila para as crianças. O mesmo material que tem aqui de atividade para as crianças, para os pais, os adultos acompanharem, estão aqui. Só que aqui estão somente as atividades infantis, para as crianças fazerem. Então, como é que a gente vai trabalhar esse material? Então, primeiro a gente faz a abertura, né? Faz um momento de concentração, faz a prece de início, né? A prece inicial, e faremos o estudo. No caso aqui, na apostila, a primeira coisa que tem primeiro estudo que nós vamos encontrar é a introdução ao estudo da doutrina espírita. É o primeiro estudo que a gente encontra no livro dos Espíritos. Então essa introdução, aqui só está as atividades das crianças. Aí o que acontece? A gente pega o livro dos Espíritos, abrimos o livro dos Espíritos, logo no início está lá a introdução ou introdução ao estudo da doutrina espírita. É formado por itens, são 17 itens, certo? 17 itens. Então, aqui, nessa programação de estudo, a gente segue itens por item, certo? Então, no primeiro item, aqui é o primeiro material que nós vamos estudar. Então, a família toda estuda o primeiro item. Estuda, analisa o que está explicando esse primeiro item, depois passa para as atividades recreativas. Aí cada criança vai abrir a sua apostilinha, né? Vai abrir a sua apostilinha, está aqui no início, a atividade, e aí a gente interage com a criança, acompanha o desenvolvimento dela, e nisso os adultos podem estar fazendo da apostila, pode também estar pintando, estar escrevendo, certo? Terminou aquela atividade ali, que vai fixar um pouco a matéria, principalmente ao nível da infância, aí a gente faz um momento de meditação, certo? Aí a gente põe uma musiquinha, se for possível pega uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de meditação, a gente encontra na internet mensagens boas, espíritas, né? Genuinamente espírita para esse momento, né? Então a gente pega, exercita, né, a respiração prolongada, aquela respiração que a gente inspira pelo nariz, segura um pouco, depois expira pela boca, e quando a gente estiver inspirando, a gente vai mentalizando o ar entrando pelo nosso nariz, como se fosse ali aquelas energias, aqueles fluidos iluminados. De acordo com a nossa vibração, a gente vai sempre pensando coisas boas, vamos pensando assim, coisas bonitas, e vai tragando aquela coisa maravilhosa através dos fluidos para o nosso corpo, né? E vai mentalizando coisas saudáveis. Se a gente estiver mentalizando uma doença de alguém que a gente quer fazer uma meditação, uma oração para eles, para a cura dele, a gente não mentaliza na doença, a gente mentaliza na cura, vendo como se aquela energia estivesse também penetrando nessa pessoa, fazendo ela se restabelecer. Se a gente está pedindo para uma pessoa que está ligada aos vícios, a gente não mentaliza ele ligado ao vício, bêbado ou qualquer tipo de vício, a gente mentaliza ele saudável, fortalecido, saindo do problema. A gente sempre mentaliza de forma positiva. E ali, uns 5 minutos de vibração, a gente tranquiliza e tal, e faz a prece de encerramento. Pode ser qualquer pessoa, pode ser até uma criança, um dos filhos, a esposa ou o esposo faz a prece de agradecimento, e terminou de agradecer, então pega o copo de água e fraternalmente distribui entre os companheiros. Então é simples realizar uma sessão dessa.
Isso nós podemos fazer com o Livro dos Espíritos. Algum companheiro que quiser fazer isso na sua casa, pode me procurar pelo material. Eu estou elaborando, eu já fiz alguns, eu já tenho alguns para entregar. Mas se tiver mais gente querendo, eu vou imprimir mais, certo? Tá bom? E aí você fala, quanto vai ficar essa apostila? Eu estive pensando em não cobrarmos nada, porque você já é um colaborador do Centro Espírita Serapião Ribeiro. Então nós estamos fazendo com recurso que você já nos ajuda. Às vezes ajuda fazendo alguma doação, às vezes ajuda oferecendo alguma coisa para ser vendido, por exemplo, um doce, uma coisa. Então você já é uma pessoa que ajuda muito, às vezes já ajuda na limpeza, na organização do centro. Então nós vamos fazer isso com o recurso que nós temos graças à sua ajuda, tá bom? Se não tivéssemos, a gente cobraria, né? E aí você fala, mas eu sou novo, eu não sou do grupo, eu gostaria de ter essa apostila. Tudo bem, você não colaborou, então pega a apostila e colabora agora com tanto que você quiser, tá bom? Isso aqui, e quem levar essa apostila do Livro dos Espíritos, vai levar também da criança. Agora, da criança é bom lembrar o seguinte, você vai levar a quantidade de acordo com a quantidade de filhos que você tiver. Quantidade de filhos que já escreve, que já pinta, que consegue desenvolver essas atividades. Se você tiver 2 filhos, por exemplo, você deve levar 2 apostilas, porque senão, a hora que um for fazer, o outro vai querer fazer também, e a apostila é uma só. Então tem que ser um para cada filho, para que todos possam participar. Agora essa aqui basta um para a família, porque é uma orientação para você seguir o estudo, certo? E nós temos aqui, nessa apostila, aqui também mostrando as divisões do Livro dos Espíritos, a estrutura pedagógica do Livro dos Espíritos, que foi elaborado pelo professor Cosme Massi, né? Inclusive eu vou passar uma apostilazinha do professor Cosme Massi para vocês também poderem ver esta divisão didática do Livro dos Espíritos. E para cada subtema do capítulo, nós temos aqui a sugestão de textos relacionados que ajudam no entendimento daquele tema que você está estudando, tá? Aí você fala assim, onde eu vou encontrar esse material? Você vai encontrar no Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, IPEAC, na internet. Eu vou colocar aqui para vocês verem o site tudo direitinho. Poderão encontrar também no Kardecpedia esse material. Você poderá encontrar também no material que temos na internet, a Bíblia do Caminho. Então, tem muito aqui material, textos de revistas espíritas e de outras obras de Allan Kardec que ajuda, que completa o nosso estudo, o nosso entendimento do tema que estamos estudando. Se a pessoa tiver tempo de acompanhar e fazer este estudo, será muito bom, tá bom? A gente está colocando alguma coisa que facilita. E assim a gente vai desenvolvendo. A gente, se for preciso de estudar a matéria proposta antes da reunião, para a gente já ter uma ideia melhor, para desenvolver melhor na reunião, para interagir melhor com as crianças, com os filhos, será muito bom. É um trabalho de família, tá bom? Depois que terminar, como eu falei, que voltar tudo às normalidades, né, do que está acontecendo, do que estão acontecendo, o que acontece? Nós podemos continuar com essa metodologia em casa, estudando a doutrina espírita. Nós podemos utilizar esse material na evangelização da criança paralela também. Certinho? E da mesma forma nós temos o Evangelho, que estamos elaborando também. Então, se a pessoa quiser do Livro dos Espíritos, ele já temos alguns, podemos entregar. Se não tiver, a pessoa vai fazendo pedido pelo WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp ou por telefone, me liga, ó, Zé, eu estava querendo a apostila daquela, tudo bem, você vai fazer o estudo em casa? Vou. Quantos filhos você tem? Tá, eles dão conta de escrever, participar das atividades? Dão, então a gente vai passar o livro, a apostila para você e as apostilas para os filhos. E não, mas eu queria também estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar também o material da mesma maneira que estamos passando o Livro dos Espíritos, vamos passar também o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom?
Isto é para que nós não deixamos a doutrina espírita de lado, para darmos sequência na busca de mais conhecimento, para nós podermos fortalecer melhor na nossa jornada, nas experiências que nós estamos vivendo, tá ok? Muito obrigado pela atenção e muita paz para você, muita luz no seu caminho com a sua família. Que Deus te proteja agora e sempre.